Olá pessoal, boa tarde ou boa noite. Estou começando agora aqui com vocês essa revisão, de física para o nosso simulado. Lembrando que essas questões, vai pegar algumas questõezinhas lá do primeiro trimestre, segundo e esse terceiro, que estamos estudando. Porque como vocês não vão ter a prova do PAEBS, como eu expliquei, então aí para contemplar, algumas questões anuais no qual estudamos, eu vou estar pegando essas questões também. Então aí para vocês relembrarem, alguma dessas questões que já resolvemos em sala de aula, ou algumas questões do nosso cotidiano, que vocês vão ver futuramente. Eu preparei essa revisão aqui e espero que vocês façam um bom aproveito dela e estudem bastante aí, que vocês vão bem na prova. Vamos iniciar aqui, pessoal, com as leis de Newton, onde temos o que, basicamente? Temos três leis, de Newton, onde a primeira lei de Newton é chamada lei da inércia, O que seria a lei da inércia? Ela afirma que se um corpo está em repouso ou em movimento, a tendência dele é continuar em repouso ou em movimento. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, eu tenho um objeto aqui, em cima de um veículo, ele está em movimento juntamente com o veículo. Quando o veículo freia bruscamente, de maneira brusca, a tendência do objeto é o quê? É continuar o seu movimento, Ele não quer parar junto com o carro. É por isso que quando o carro freia de uma vez, o nosso corpo é o quê? É lançado para a frente, Por que isso acontece? Devido à primeira lei de Newton, Que afirma que se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar aquele movimento. É por isso que quando o carro também está parado no semáforo e do nada ele arranca, a impressão que temos o quê, impressão não, O nosso corpo é lançado o quê? É lançado para trás, porque o nosso corpo quer continuar em repouso, quer continuar parado. Tendência em continuar em repouso. Isso é que eu chamo de lei da inércia. Segunda lei de Newton afirma o quê? Que força, esse F aqui de força, é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu tenho a massa e aqui eu tenho a minha aceleração. E o F de força. A terceira lei afirma o quê? Que a toda ação eu tenho uma reação, O que seria isso, A toda ação existe uma reação. Por exemplo, uma pessoa aqui, está empurrando uma parede. Quando ela empurra essa parede, ela faz essa força aqui, Essa força é F aqui, mas a parede faz o que com ela? Empurra ela também com a força, porém de sinal contrário, A gente percebe isso, A gente empurra uma parede para frente, a parede faz o que com a gente? Lança a gente para trás, Ou seja, a toda ação existe uma reação. Resolvendo uma questãozinha aqui, bem simples. Eu tenho, por exemplo, essa situação, de duas pessoas dentro de um veículo. Aí, do nada, esse veículo, o motorista vai lá e pisa no freio, Por algum motivo, ele pisa no freio. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ser lançadas para frente. Aqui está pedindo, Marque a alternativa, Ou responda de maneira correta. Qual alternativa que explica este fenômeno, De que maneira esse fenômeno é explicado? É pela primeira lei? Pela segunda ou pela terceira? Dê uma pensada aí. Pause o vídeo aí e tenta pensar um pouquinho aí, de acordo com isso que eu acabei de explicar. Pensou corretamente, respondeu corretamente quem respondeu isso aqui, O princípio da inércia afirma que todo corpo em movimento tem como tendência continuar o quê? Em movimento ou permanecer em repouso, Que é o que chamamos de primeira lei de Newton, certo? Aqui, estudamos um pouquinho também, lá atrás, as escalas termométricas, Mundialmente, pessoal, temos conhecimento de três escalas termométricas. A escala Celsius, que é a escala que utilizamos aqui no Brasil, a escala em Fahrenheit e a escala em Kelvin,
essa escala Kelvin aqui é utilizada mais no meio científico, né? No meio acadêmico, quando são feitas pesquisas, né? As produções, artigos, né? O Fahrenheit, isso é utilizado nos Estados Unidos, em outros países, e o Celsius é a que mais conhecemos, né? Que nós conhecemos, que é utilizado aqui no Brasil. Por exemplo, de que maneira podemos aplicar isso, né? Olha só, em um dia de muita febre, uma pessoa que mora no Brasil mediu a temperatura do seu corpo e observou que o termômetro marcava 40 graus. O que ele quer saber, né? Se essa pessoa com febre estivesse morando nos Estados Unidos, esse termômetro iria ser calibrado o quê? Para a escala em Fahrenheit, né? Nos Estados Unidos eles não utilizam a escala Celsius, né? Utilizam Fahrenheit. Então, qual seria o valor de 40 graus na escala o quê? Fahrenheit. Como é que poderíamos calcular isso, né? No caderno de vocês aí, dê uma olhada aí, vão acompanhando. Eu passei essa fórmula aqui para vocês. Ó. Isso aqui, deixa eu ajeitar aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa fórmula aqui que eu passei para vocês. Ó. Essa fórmula aqui significa o quê? Eu tenho temperatura na escala Celsius, que é esse TC aqui, e tenho temperatura o quê? Na escala em Fahrenheit, né? Eu consigo transformar de uma temperatura para outra. Na questão aqui, ó, ele deu o quê? 40 graus Celsius, e eu quero descobrir 40 graus na temperatura em Fahrenheit, né? Então aqui, ó, esse 40 graus eu vou colocar onde? Aqui, né, pessoal? Ó. Esse TC aqui, ó, é temperatura na escala Celsius, né? Por isso que tem um C aqui, tá? Temperatura na escala Celsius. Então, ó, eu quero descobrir quem? Esse TF aqui, ó. É esse TF que eu quero descobrir. Como é que vai ficar? 40, né? Temperatura em Celsius foi 40 dividido por 5, igual TF, que eu não conheço, menos 32 dividido por 9. Esse 32, esse 9 e esse 5 já é da fórmula, tá? Não precisa se preocupar. Isso já é da fórmula que continua aí, tudo bem? Ele não se altera. Aí como é que eu resolvo isso aqui agora? 40 dividido por 5, 8. Vou pegar esse 9 aqui, ó, e vou passar ele o quê? Multiplicando, né? Joga ele multiplicando para o lado de cá. Vai ficar 8 vezes 9, que vai dar 72. O 9 saiu daqui, ficou o quê? TF menos 32. Pega esse menos 32, joga para o lado de cá, que vai dar o resultado igual a 104 Fahrenheit, né? Que é o valor que 140 graus Celsius é a mesma coisa que 104 Fahrenheit, né? Beleza? Calcule o valor de 40 graus na escala Kelvin, né? A formulazinha aí que vocês têm no caderno é o quê? Temperatura em Kelvin, que é esse TK, é igual ao quê? Temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Celsius vale quanto? Aqui, ó, 40, né? Então, no lugar desse TC, eu coloco o quê? O 40 mais 273, que vai dar quanto? 313. Essa é a temperatura aqui, né? De 40 graus na escala Kelvin, que vai dar 313 Kelvin. Vamos falar um pouquinho de calorimetria, né? Quando eu falo em calorimetria, eu estou falando em quantidade de calor, né? Basicamente. Ou trocas de calor que pode existir entre mais de um corpo, né? Entre 2 corpos, 3 corpos, né? Ou também a quantidade de calor que um corpo tem que receber. Como assim, professor? Quantidade de calor que um corpo tem que receber? Um líquido, né? Um metal, um objeto sólido. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, essa questão. Ó. Um aluno, após horas de estudo, resolve fazer café para tirar o seu sono, né? Para isso, ele coloca o quê? 300 gramas de água
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele coloca o quê? 300 gramas de água. Aqui temperatura 20 graus Celsius no fogão, né? Então ele foi lá na torneira, pegou 300 gramas de água na canequinha e colocou no fogão. Aquela água que ele pegou lá na torneira estava o quê? A 20 graus Celsius. Sabendo que a água começa a ferver quando atinge temperatura de 100 graus, ou seja, ela começa a borbulhar, né? Começa a ferver quando a temperatura é 100 graus. Olha a pergunta aqui, ó. Qual a quantidade de calor a ser fornecida até a água começar a ferver? A fórmula aí, né, que vimos aí, né, para aprender isso, né, para resolver essa questão, é aquela fórmula Q macete, né? Lembram dela? Q massa vezes C vezes ΔT. Deixa eu ver se eu tenho um delta aqui. Tem esse aqui, para eu colocar na fórmula ali. Vezes ΔT, né? Tá, professor, mas quem é quem aí nessa fórmula aí? Explica aí melhor aí. Olha aqui, ó. Esse Q é a quantidade de calor. Vocês têm isso aí no caderno que a gente viu. Dê uma olhada aí nas legendas, né? Abre o caderno e vamos acompanhando. O que é a quantidade de calor que tem que ser fornecida para essa água aqui, ó, que eu quero descobrir, para a água começar a ferver, né? Esse M é a massa, o C é o calor específico, esse Uzinho aqui, ó. Geralmente ele é tabelado, não precisa decorar isso, tá? Esse valor é tabelado. E o ΔT, variação de temperatura. É o quanto que a temperatura mudou, né? Quanto que a temperatura variou. Então vamos resolver aqui, ó. Vamos calcular quanto de calor 300 gramas de água tem que receber para sair de 20 e chegar até 100 graus. É isso, só isso que queremos calcular. A massa é quanto? 300 gramas vezes o calor específico da água. Vale quanto? Vale 1. Ah, professor, se fosse um outro material diferente, um outro líquido, aí seria um outro valor diferente para esse C, tudo bem? Vezes a variação de temperatura. Variação é o quê, pessoal? É o quanto que aumentou, gente. Ó, de 20 graus até 100, quanto que a temperatura aumentou? 80 graus, né? Então aqui, ó, o Q vai ser igual a 3 vezes 8, 24, né? 24.000 calorias, né? Ou essa é o que? Isso aqui é o que, né? É a quantidade de calor que aqueles 300 gramas de água recebe para chegar ao quê? Para sair de 20 e chegar até a 100 graus. Aqui agora, pessoal, vamos calcular qual a quantidade de calor a ser fornecido para 500 gramas de gelo se descongelar completamente, né? Agora aqui, gente, o que eu tenho? Eu tenho um processo de mudança de fase, né? Professor, como assim mudança de fase, né? Eu tenho o gelo que está no estado sólido e ele começa o quê? Se transformar para o estado líquido, né? Eu tenho uma mudança de fase, né? Um processo que eu chamo de fusão aqui, né? Que é a passagem de sólido para líquido. E quando isso acontece, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. A fórmula vai mudar, né? Eu falei para vocês, né, anteriormente, que quando o gelo chega à temperatura de 0 grau, ele começa a descongelar. Enquanto ele não se descongelar 100%, ele não vai sair dessa temperatura de 0 grau. É por isso que nessa fórmula aqui, ó, não aparece a temperatura, tá vendo? Porque a temperatura se mantém constante, ela não muda. Enquanto ele não descongelar 100%, esse gelo aqui continua sempre a 0 grau, tudo bem?
Então, aqui, ó, como é que vai ficar? O Q, que é a quantidade de calor, é o M, que é a massa dele é quanto que eu forneci aqui? 500 gramas, 50, vezes esse LF aqui, né, que é justamente o quem? Que eu chamo de calor latente de fusão. Fusão, por isso que aparece esse Fzinho. Esse camarada, ele é tabelado, esse calor latente de fusão é tabelado, não precisa vocês decorar, ele vale para o gelo 80. Então, e aí o Q vai ser quanto? 4.000 calorias, né? Ou seja, 4.000 calorias eu tenho que fornecer para descongelar 100%, 50 gramas de gelo. Um outro conteúdo aqui, né, interessante, muito importante também, que está no nosso dia a dia aí, a todo momento, é o quê? Trabalho realizado por um gás, né? Basicamente, quando eu falo em trabalho realizado por um gás, eu estou falando o quê, né? Eu tenho, por exemplo, observe aqui, ó, nessa questão, né? Um gás aqui que ocupa um recipiente fechado, eu venho aqui e aqueço o meu gás. Quando eu aqueço esse gás, né, a pressão aqui dentro vai aumentar e o gás vai fazer o quê? Vai deslocar esse dispositivo aqui, ó. Quando ele desloca esse positivo, eu estou afirmando o quê, pessoal? Que o gás está realizando trabalho, né? O gás está realizando um trabalho, ele está fornecendo energia para o sistema e o sistema está o quê? Se deslocando. Por isso que chamamos trabalho realizado por um gás. De que maneira eu posso resolver isso, né? Eu acho que eu tenho uma questãozinha aqui no slide aqui, fica melhor. Aqui, ó. Vamos resolver aqui. Um gás ideal sofre uma transformação a pressão constante. Então, a pressão aqui dentro, por exemplo, ó, ela é constante, né? E aí ele pergunta o seguinte, mesmo aqui, ó, a temperatura aqui aumentando, mas à medida que isso aqui vai se movendo, ó, a pressão aqui dentro se mantém a mesma, né? Ela não muda, por quê? Porque ele está aquecendo aqui, mas como o espaço aqui, ó, ele está aumentando, a pressão lá dentro continua a mesma, não varia. Para esse caso em particular, mas pode ter casos que a pressão aumente. Então ele fala aqui, sabendo que o valor da pressão é igual a 100 Pascal, qual o trabalho realizado pelo gás sobre o sistema? Vamos aplicar essa fórmula aqui, ó, que vimos aí em sala de aula, olha aqui, ó. Trabalho é o quê? Pressão vezes variação do volume. Pessoal, como assim variação do volume? É quanto que o volume aumentou, pessoal. Se eu tenho um deslocamento aqui, ó, então o volume aumentou. O gás realizou o trabalho, né? O gás está executando uma tarefa. A pressão aqui é quanto? É 100 vezes 20. Por que 20? De 10 até 30 aumentou em quanto, gente? De 10 para 30 aumentou em 20. 100 vezes 20 vai dar 2.000 joules, né? Esses 2.000 joules é o que? É o meu trabalho. O trabalho é justamente esse Wzinho aqui, ó. Tudo bem? Esse W aqui que vai ser o meu trabalho. Então, quando eu falo que o trabalho é 2.000 joules, significa o quê? Que para o gás empurrar isso aqui, ó, empurrar essa tampa aqui, ele precisou de uma energia igual a 2.000 joules. As coisas não se movem assim sozinho do nada, né? Você precisa de uma energia para empurrar alguma coisa. A mesma coisa é isso aqui, ó. É a energia que o gás está fornecendo para empurrar esse êmbolo aqui, né, que a gente chama. Essa outra aqui agora, ó, eu tenho uma outra situação. Esse meu dispositivo agora ele está travado. Tá vendo aqui? Ele chegou no seu máximo aqui, né? E foi travado. E aí eu venho e aqueço o gás.
a temperatura, obviamente, vai aumentar, porém, observe o seguinte, pessoal, o volume aqui, ele é o quê? O volume é constante. O volume não está se alterando. Então, qual o trabalho realizado pelo gás, gente? O trabalho vai ser zero, né? Professor, por que o trabalho vai ser zero? O trabalho será nulo, né? Ou seja, será zero. Por que zero, né? Porque eu não tenho deslocamento, né, do meu sistema, né? O volume é o quê? O volume é o mesmo. Então o gás aqui, ó, não realizou nenhum trabalho, né? Ele não fez nenhum trabalho mecânico, ele não está movendo nada. Ele não está realizando nenhuma tarefa aqui, tudo bem? Por isso que o trabalho vai ser zero. Se olhar na fórmula aqui também, ó, quer ver? Aqui, ó, o ΔV não é variação de volume? Naquele meu desenho aqui, ó, a variação de volume é quanto, gente? Se não aumentou nada aqui, a variação é zero, né? Se eu coloco zero aqui, vezes qualquer número, isso aqui vai dar zero. Questão 8 aí é uma questão que basicamente é a conservação da energia, né? Trocas de calor, né, entre o meio externo e interno e a realização de trabalho. Como seria isso? Lembra lá do exemplo que eu dava da academia? Uma pessoa, né, consome tantas calorias antes de malhar. Chega na academia, ela malha. Parte daquela caloria que ela consumiu, ela utilizou para malhar, para realizar trabalho. Mas vai sobrar um pouquinho para ela, né? Isso que sobrar vai ser o quê? A sua energia interna, né? Então aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um trabalho, o W aqui, né? O trabalho, esse Q é a nossa quantidade, é o calor recebido. E esse ΔU eu chamo de variação da energia interna. Tudo bem? Vamos resolver aqui então ó, essa questão aqui. A energia interna de um sistema aumentou em 500 Joule. Opa, se a energia interna aumentou em 500, ó, então esse ΔU aqui vai ser o quê? Vai ser o meu 500 joules, né? Não é ele que é a energia interna? Quando um gás absorveu 700 de calor. Então, o gás recebeu quantos de calor, pessoal? 700, né? E esse aqui é o meu 700. Eu quero saber o quê? Qual o valor do trabalho realizado, né? Então, ó, qual vai ser o valor desse trabalho realizado? Como é que eu vou resolver aqui? Ó, aplica essa fórmula aqui, ó. Não tem erro. Calor recebido foi quanto? 700 igual, deixa eu aumentar aqui, 700 igual trabalho que eu não conheço, mais ΔU, que foi quanto? 500. Então, vem aqui agora, ó, vai ficar o quê? 700 menos 500 igual ao trabalho, né? E aí o trabalho, 700 menos 500, vai dar quanto? 200 joules. Esse foi o trabalho realizado pelo gás, né? Dá até para usar a lógica, né, pessoal? Sem usar a conta aqui, ó. Por exemplo, um sistema, né, ele absorveu 700 de calor. Se ele recebeu 700 de calor e desses 700 ele usou 500, perdão, ele recebeu 700 de calor e desses 700 sobrou para ele 500 de energia interna, o trabalho foi para quanto? Quanto que ele realizou de trabalho? 200, né? Que é justamente esses 200 que temos aqui.
essa questão aqui agora, pessoal, é equivalente à questão anterior, porém aqui, né, eu quero descobrir o quê? Qual a variação da energia interna, né? Quanto que essa energia interna aumentou desse sistema aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, o calor que é fornecido. Parte desse calor aqui, ó, vai para onde? Vai para o trabalho, né? E aí eu quero descobrir o quê? Qual a variação da energia interna do sistema, né? Então vamos olhar aqui, ó. Uma máquina térmica recebe 10.000 de calor, né? Então se ela recebe 10.000 de calor, ó, o meu Q ali vai ser o 10.000, né? Recebe 10.000 de calor. Ela recebe 10.000 de calor e realiza 6.000 de trabalho. Mais o ΔU. E aí, ó, se ela recebe 10.000 e realiza 6.000 de trabalho, quanto que sobrou para ela? 4.000, né? Só pegar o 10.000 aqui, né? Subtrair o menos. Pega o 6.000, joga para o lado de cá, ele vai com sinal negativo, né? E aí o ΔU vai ser quanto? ΔU igual a 4.000 joules, né? É o que sobrou de energia interna para o sistema, ok? Então vamos aqui para a última questão, né? Para finalizar essa revisãozinha aí de vocês aí. Aqui é o conteúdo de ondas, né? Eu comecei explicando, né? Em sala de aula. Depois a gente vai retomar de novo, né? Esse conteúdo novamente. Conteúdo de ondas, o que eu tenho aqui basicamente, ó? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa pegando uma bolinha, está batendo na beira de um lago, formando várias ondinhas aqui, ó, várias ondas que estão se formando e viajando com uma determinada velocidade, né? Se movimentando com uma certa velocidade. E de que maneira eu posso calcular essa velocidade aqui, ó, que essa onda está se propagando, né? Pessoal, mas por que isso é importante, né? Isso é importante, pessoal, no nosso dia a dia por vários motivos, né? Por exemplo, a imagem que você recebe na sua televisão, né, para você poder assistir, o seu celular, ele recebe um tipo de onda que viaja a uma determinada velocidade, velocidade do som, né, que a gente chama. A luz que está iluminando para você agora é um tipo de onda. Depois vamos ver isso com mais calma, né, em sala de aula. Então, tudo basicamente ao nosso redor envolve ondas relacionadas a isso, né? Aquelas ondas de raio-x, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer exame de raio-x, para ver se temos um osso fraturado, né? Alguma coisa do tipo. Tudo bem? Então, aqui, ó, para você calcular a velocidade de propagação dessa onda aqui, por exemplo, ó, de com que velocidade ela está se propagando, vamos utilizar essa formulazinha aqui, né? Que eu passei aí para vocês em sala de aula, que é o quê? O V, que é a velocidade, é igual a esse lambda aqui, que a gente chama de lambda, que é o quê? Comprimento de onda vezes frequência. Pessoal, o que é frequência? Frequência, pessoal, é o número de oscilações. O número de oscilações que a pessoa está batendo aqui na água, por exemplo. Quanto mais rápido ele bate ali na água, maior é o quê? Maior é a frequência. Maior é o número de oscilações que ocorre em um determinado tempo. E quanto mais lentamente ele bater, menor vai ser o quê? Menor vai ser essa frequência, né? E esse comprimento de onda aqui, ó? Esse comprimento de onda, pessoal, é esse aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui para vocês. Ver, comprimento de onda. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui, uma imagem, uma nova guia aqui. Fica mais fácil. Olha aqui.
aquela onda ali que ele está formando no lago aqui, por exemplo, que ele está formando aqui no lago, ela pode ser ilustrada dessa maneira aqui, ó, onde ela está oscilando tanto para cima quanto para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse ponto de máximo aqui eu chamo de crista e esse ponto de mínimo eu chamo de vale. Quando eu pego uma oscilação completa, tá vendo aqui, ó, desse ponto aqui, eu venho, desço, vou lá no mínimo e volto no máximo de novo. Isso aqui, galera, é o que eu chamo de uma oscilação completa da minha onda. Essa oscilação completa aqui, ó, esse comprimento é o que eu chamo de lambda, né? Ou melhor, é o meu comprimento de onda, tá vendo aqui, ó? É esse comprimento de onda que é isso daqui. É o comprimento de uma oscilação completa, tudo bem? Então aqui, ó, velocidade, então, em resumo, é o quê? Comprimento de onda vezes a frequência. Frequência é o número de oscilações que ele está batendo aqui, ó. Vamos resolver então essa questão aqui para finalizar, né? O som mais baixo que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Então aqui, ó, o comprimento de onda é igual a 17 metros, né? Que o nosso ouvido consegue capturar. Qual a frequência sonora que é capaz de ser percebida pelo ouvido humano para esta onda, né? Ou melhor, para este comprimento de onda, onde a velocidade do som vale quanto a velocidade do som? 340 metros por segundo. Então vamos aqui, ó, vamos aplicar essa fórmula aqui. Na sala de aula eu vou comentar mais, né, sobre a velocidade do som e a velocidade da luz também, tá? Mas a velocidade do som, né, o som se propaga no ar com essa velocidade aqui, tá? 340 metros por segundo. É a velocidade que a minha voz chega até vocês, né, quando eu estou explicando em sala de aula, por exemplo. Ou vocês estão conversando entre si. Então aqui, ó, o V aqui, que é a velocidade aqui, o Vzinho vale quanto? 340, que é igual a... Ele quer saber qual a frequência, né? O comprimento de onda, que é esse aqui, vale quanto? 17 vezes o F, que é a frequência. Como vamos resolver isso aqui agora, ó? Só pegar o 17 aqui e passa dividindo, né? Olha como é que vai ficar. 340 dividido por 17. Quando a gente fazer essa divisão, vamos encontrar que a frequência... Frequência F, 340, né? Dividido por 17 vai dar 20 Hz. Hertz é a unidade de frequência, tudo bem? Aqui nessa figura aqui, né? Eu tenho até um exemplo, né, de que maneira o som se propaga, né? A gente não consegue ver, né? Obviamente, né? Mas aqui, ó, as partículas de ar, de oxigênio, né? Tem horas que elas são comprimidas, tá vendo aqui, ó? Compressão. E tem hora que elas ficam mais defasadas, né? Elas ficam mais rarefeitas, né? Ficam mais espaçadas entre si, né? É dessa maneira que o som vai se propagando, né? Comprimindo e deixando espaçada, comprimindo, espaçando, comprimindo, espaçando. E aí eu tenho o quê? O sentido da minha propagação das ondas sonoras, né? Que nesse caso, para o nosso ouvido humano, né, a menor frequência, né, que a gente consegue ouvir, perceber, né? O som mais baixo tem quantas frequências? 20 Hz. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje vamos parando por aqui, né? Vamos finalizando essa videoaula. Espero que tenham ajudado vocês. Estudem bastante aí que vocês vão fazer uma ótima prova. Tudo bem? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima aula e qualquer dúvida, estou à disposição.